Então, gente, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo respondendo a questões que a gente está colocando no nosso curso de arte de massas, né, sobre os conceitos de vanguarda e kitsch no Clement Greenberg. Na nossa aula, a gente deixou esse espaço para fazer perguntas sobre os textos e sobre os conceitos. Podiam aparecer perguntas também sobre Benjamin e, enfim. Algumas perguntas, gente, foram muito abertas e não cabem muito bem. Por exemplo, professor, pode recomendar filmes de vanguarda? A gente pode discutir certos experimentos de cinema, né? Mas não, a mim propriamente nunca me interessou tanto, né? De qualquer modo, eu vou ler aqui algumas questões com vocês. Algumas foram realmente muito gerais ou muito longas, né? Vamos começar por essa. Será que as categorias criadas para enquadrar, eu espero que vocês consigam ver, para enquadrar o que é kitsch se relacionando para com as vanguardas e a cultura popular, ainda não privilegiam um olhar elitista e sectarista da cultura, mesmo criticando? Então, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês devem lembrar, né? O que é cultura? Porque, em certo sentido, a cultura diz respeito à especialização de tarefas que assegura o funcionamento social. A gente vê isso quando a gente olha comunidades primitivas, né? Certos grupos desenvolvem meios de trabalho, por exemplo, na hora da colheita, um ritmo, uma música e tal, e isso vai sendo transmitido, né? Portanto, a cultura, né, essa seria a hipótese antropológica com que a gente trabalha, ela reflete um sistema de organização social. Portanto, na medida em que ela reflete esse sistema, se a gente tem uma divisão de classes, a gente vai ter uma divisão também na cultura, certo? Trata-se, por um lado, de valores, muitas vezes, trata-se das condições de acesso a uma determinada coisa. Na hipótese com que a gente lida aqui, né, que é uma hipótese de base materialista, é de que a elite, esse seria o argumento do Greenberg, né, como marxista, a elite tem tempo, a elite tem ócio, ela pode estudar. E quando você estuda, quando você pensa, quando você se permite experimentar a vida, né, você concebe a liberdade num certo modelo que muitas vezes não é o mesmo, né, nem poderia ser o mesmo que a pessoa que está dentro da compulsão ao mercado de trabalho, de uma pessoa que não tem tempo, né, para pensar. Imaginem, tá? Imaginem, vocês trabalham 40 horas por semana. Isso dentro da lei, tá? Porque vocês sabem que, na verdade, a gente trabalha muito mais do que isso, né? Com o tempo e depois com as tarefas domésticas. Pensem no caso da injustiça mesmo, pessoas que trabalham e que ainda, né, se responsabilizam por cuidar dos outros. Eu digo isso especialmente para as mulheres, né? Que condições, né, a gente tem de pensar a liberdade, de desfrutar do nosso tempo de vida, né? A gente nasce, existe dentro de um mundo que obriga a gente a se portar de determinado modo e a sobreviver, sobretudo. Portanto, a cultura, ela sempre vai refletir essa experiência social, né? E a ideia aqui é de que a cultura, livre da compulsão ao mercado, livre daquilo que a obriga a participar da vida, é precisamente aquela que oferece ao homem, né, a liberdade de pensar as suas próprias condições. De modo que a cultura superior, ela seria uma espécie de finalidade, né? A cultura superior seria aquele lugar, né, aonde a gente quer chegar. Então, existe uma questão de privilégio, existe, mas esse privilégio não está nos conceitos. O privilégio é real.
Quem tem tempo para estudar, para pensar, vai fazer isso. Quem não tem tempo para estudar, para pensar, vai estar sempre dentro da compulsão, né, ao mercado de trabalho, enfim. Sim, hierarquiza lugares, né? Até que ponto a cultura de vanguarda se movimenta? Essa é uma pergunta que eu coloco também, né? O Greenberg, ele diz que você tem duas culturas, né? Você tem o academismo, o academismo, o academicismo, ou aquilo que ele chama de alexandrinismo, contra a vanguarda, né? E segundo o Greenberg, a vanguarda se moveria e o academismo seria inerte. Por quê? Porque o academismo ele só reproduz o que já é lugar comum. Ele ratifica a separação social. Enquanto a vanguarda, enquanto uma forma de ruptura com a tradição, repensa essa divisão, ou permite que o pensador, né, aquele que está ali, repense essa divisão de classes, né? Isso é muito curioso, porque certas vanguardas elas foram politicamente conservadoras, né? Mas o que a gente pode ver é que em certas afirmações radicais pensa no futurismo, né? Em certas proposições radicais, o que se quer é a ruptura com um determinado modelo de sociedade que é injusta, né? Então são formas, no fundo, de pensar a injustiça. Até que ponto tudo é novo, você diz? O novo é uma espécie de argumento, né, dentro do discurso das vanguardas, do discurso do modernismo no geral. É um lugar comum, é um lugar vazio a ser preenchido constantemente como parte de um programa, né? Quando você pergunta pelo novo, o novo em sentido histórico estrito é uma impossibilidade, né? Existe a história, e a história se dá como um processo que às vezes a gente pensa de maneira mais cumulativa, às vezes, como a gente perspectiva a história, existe um rasgo, tá? Mas o novo é muito mais um programa, um ideal, do que um fato. É isso que se coloca hoje Kenneth Goldsmith. Eu vou pegar essa nossa folha e virar do outro lado, né? Ficou horrível. Kenneth Goldsmith. Ele fala hoje do gênio não original. Eu acho que essa expressão, eu não sei se é dele propriamente, mas vocês podem encontrar, né? É Kenneth Goldsmith. E a Marjorie Perloff, ela também discute, né, qual seria o lugar de certas reivindicações de novidade na contemporaneidade. Daqui, na terceira parte da pergunta, essa pergunta é muito complexa, mas muito completa, tá? Quais as apropriações, por exemplo, a vanguarda não fez de outras culturas, né, que tinham caráter popular, e as transformaram em pioneirismo, né? Ou seja, você está dizendo que a vanguarda pega uma coisa que já existe, está ali, e transforma aquilo em algo pioneiro. Não é sem operações específicas, tá? Não é a mesma coisa. Simplesmente pegou aqui o popular e jogou em outro contexto e aquilo virou pioneiro, tá? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo do que você está dizendo aqui. Certos aproveitamentos, sim, mas é precisamente esse aproveitamento, é precisamente você reingressar no popular e reformá-lo que transforma em algo novo dentro do contexto da arte erudita, tá? Aí você diz, ocupando um lugar de prestígio, se articulando até com a própria elite. Eu não sei a que você se refere aqui. É muito complicado quando a gente está dentro desses conceitos, porque o contexto em que o Greenberg está discutindo é um e o nosso é outro, né?
O vanguardismo, no início do século XX, ele faz sentido porque existe uma resistência por parte da elite. As vanguardas, elas não simplesmente se instauraram, né, e foram aceitas. Ao contrário, né, houve disputa, houve guerra cultural. Somente hoje, depois, é que a gente academicizou, né? A gente viveu um processo de academicização das vanguardas, né? Um dos primeiros textos que eu trouxe para vocês, eu não sei, eu acho que trouxe para vocês, tá? Ele é de Hans Magnus Enzensberger, né? E é um texto dos anos 70, eu acho, né? Um trechinho de um texto dos anos 70. E ele coloca ali de maneira muito clara, né? Não há nada que o capitalismo não seja capaz de digerir. Isso é Marx também, né? No século XIX ele diz, ó, o capitalismo vive das crises. Portanto, as crises na cultura, elas também são oportunas para rentabilização, tá? Portanto, o gesto de ruptura, ele se consagrou como um gesto contínuo. E é por isso que a gente fala hoje, tem essa discussão sobre o gênio não original. Quer dizer, tudo é digerido, tudo é reutilizado, tudo é aproveitado, tá? Vamos passar para a próxima. Pode-se dizer que cultura de vanguarda e cultura popular são a mesma coisa? Não, e nesse caso, nessa pergunta, ela é muito ampla e eu recomendo a leitura do texto. A gente também trouxe isso em algum ponto, né? Cultura popular é aquela que pertence ao povo, que nasce, que existe dentro de um contexto em maior ou menor medida orgânico, tá? Num certo ideal de comunidade antigo. Eu acho que dá pra gente pensar essa pergunta dessa forma, né? Existia uma coisa chamada sociedade. Existia. Por quê? Porque aquilo que a gente chama de sociedade hoje, né, ou chamava então, era uma associação de pessoas que partilham. Né, quando pensa sociedade brasileira, o que é a sociedade brasileira? São pessoas que se identificam, né, de um determinado modo. A ideia de sociedade de massas, ela é uma aporia, é uma contradição. Porque a massa não é exatamente uma formação social. A massa é uma espécie de relação passiva com o Estado ou com os meios de controle e por aí vai. Né? Não existe um núcleo, uma orientação da massa. Vocês percebem? O conceito de sociedade implica a integração, a partilha. A massa, não. Ok? Então, quando a gente pensa em cultura popular, ela pertence a uma ordem social determinada, aos estratos populares dessa ordem, enquanto a cultura erudita pertenceria à elite dessa mesma sociedade, tá? Uma sociedade tem uma elite e uma camada popular, mais ou menos assim que a gente pensa em como organizá-la, né? A cultura de vanguarda, ela é um fenômeno próprio do século XX e tem a ver com as mudanças para a sociedade de massas, quando essa sociedade aqui deixa de existir como comunidade e passa a existir como isso, né? Tem um teórico, chama-se Jean Baudrillard, eu já falei deles para vocês. Baudrillard diz que as massas são a implosão do social. Né? Ele fala isso desde uma perspectiva semiológica e sociológica. Ele lidava com esses dois, né? Ele pensava a cultura como semiologia, mas também dentro, ou fazendo passar por um crivo da sociologia. E as massas, elas são a implosão do social, quer dizer, a gente tem o ideal de partilha, é isso que a gente chama de sociedade, e a gente tem a condição de massa, que mina, que destrói desde dentro as estruturas sociais, né? Aquilo que é previsível em comportamentos de grupo, tá? A massa não é um grupo, a massa é uma condição de desdiferenciação dos grupos,
Seria mais ou menos isso. Greenberg considera efetivamente a vanguarda superior ao kitsch ou apenas diferente? Esse é um juízo moral. A vanguarda é efetivamente superior ao kitsch para Greenberg, mas também para Benjamin, para qualquer pessoa, tá? Kitsch é igual a algo ruim. É um produto de produção em larga escala, né, que não visa a nenhum acrescentamento à experiência, mas é uma espécie de ornamento, ou é o passatempo, ou... Vocês percebem? Não exige cultivo. E na medida em que não exige cultivo, faz com que o mundo permaneça igual, né? Pensem no vocábulo cultura. Cultura é aquilo que permite a gente ir modificando a natureza, tá? Cultura, o cultivo. A cultura, ela tem, portanto, uma força normativa e uma espécie de orientação. Essa orientação, ela não é pré-estabelecida, ela vai sendo sempre reelaborada, mas ela vai se encaminhando, né? E a ideia aqui do kit é que a produção de massa abole essa dinâmica da cultura, congela a vida dos objetos culturais, que vão sendo transmitidos e vão sendo transformados, congela essa vida em objetos para serem simplesmente consumidos, certo? Portanto, da perspectiva da crítica social, o kit é inferior. Se a maior parte da população trabalha e vive para trabalhar, isso é um fato, sendo levada à exaustão, obtendo o tédio, em que momento nós pobres consumimos cultura? A gente está operando com dois sentidos de cultura, né? Existe uma noção antropológica de cultura, tudo que a gente faz é cultura, e existe uma noção de cultura como cultura superior, cultura elevada. Em que momento o pobre consome cultura elevada? O pobre estuda, tá? Apesar do mundo ser complicado, as pessoas têm oportunidade de acesso à informação, se educam, estudam e conseguem, né, se aproximar desse universo que é a cultura erudita, que é a cultura das pessoas que estudaram, é a cultura da elite antiga e que hoje pertence a uma espécie de nova elite, elite acadêmica, da qual vocês são membros, tá? Em que momento nós pobres consumimos essa cultura superior? Quando a gente está dentro desses conceitos, desses contextos acadêmicos. Porque você tem de fazer a pergunta ao contrário também, né? Quando é que os ricos, vamos anotar aqui, quando é que os ricos consomem cultura? No mesmo contexto de estudo, tá? No mesmo contexto de estudo. Não existe hoje uma diferença substancial, eu diria, nos hábitos e nas práticas de consumo cultural de ricos e pobres. O que acontece é, dentro de determinados contextos, a universidade conseguiu implementar esse desiderato que é a educação. E a educação permite o acesso, né, a várias formas culturais distintas, né? A pergunta é como fazer isso sem o ócio? Bom, acho que ócio nem se aplica. O que a gente hoje tem é uma espécie de conciliação ou tentativa de conciliar o estudo como trabalho, né, e o estudo como aquisição de competências pessoais, individuais, né? Estudo como via para o mercado e o estudo como via para subjetivação, né? A gente trabalha e na medida em que a gente trabalha, a gente é transformado pelo nosso trabalho. Vocês trabalham com cultura e na medida em que vocês trabalham com cultura, vocês se tornam pessoas aculturadas, ok? Alguns de vocês colocaram as perguntas altamente formais. Segundo o texto de Greenberg, Vanguarda e Kitsch, por que a alfabetização universal atrapalha o mercado de cultura formal? A quem pertencia a cultura informal? Eu não consigo pensar, né, que Greenberg tenha dito que a alfabetização universal atrapalhe o mercado de cultura formal. O que acontece com a alfabetização é que ela
produz ao mesmo tempo uma demanda, uma necessidade, né, de objetos culturais que possam satisfazer as massas agora interessadas em produtos de qualidade superior, né, ou pela veiculação mesmo do sistema. A imprensa já estava pronta. Tá? Vocês têm que lembrar, por exemplo, né, de que no século XIX, a imprensa burguesa, ela já trazia aqueles artefatos que se tornariam mais tarde, né, parte da cultura de massas. O romance, a novela, tá, folhetinesca. Portanto, quando essa alfabetização ocorre, né, ao longo do século XX, essa imprensa já estava pronta e esses objetos culturais eles já tinham certas valências simbólicas. Portanto, não é que atrapalhe, não atrapalha, é que existe uma demanda e essa demanda ela não é satisfeita pelo mercado. Né? É o que Benjamin estava colocando também. Benjamin diz, é o anseio das massas se ver. É o anseio do trabalhador ver a cara do trabalhador representada no filme. Mas o que é que o cinema faz? O cinema vai lá e coloca um palhaço com a cara bonitinha, todo nananã, né, fingindo uma certa humanidade ali, um certo ideal que não é o da vida do trabalhador. Ou seja, ele pega um anseio honesto e deforma num produto a consumir. Tá? Então é o mesmo processo. Não é que a alfabetização universal atrapalhe, né? E nada disso. A industrialização torna os processos culturais homogêneos. Cite exemplos, argumentos que comprovem esta afirmação. Nosso colega elaborou uma questão para a prova. Tenho todos isso em mente, ok? Tenho todos isso em mente. Né? Mas os exemplos são vários. Né? Vocês podem olhar ao redor de vocês, se vocês ouvem música, se vocês curtem ouvir música, eu sugiro sempre que estudem um pouco. Porque o pouco que vocês estudarem, a introdução que vocês tiverem à música, né, permite que vocês avaliem a produção massiva. Quando a gente diz, uma música de Legião Urbana tem 4 acordes, uma música assim tem 3 e tal, não é à toa. Né? São os mesmos processos harmônicos que estão sendo desenvolvidos ali, com melodias que variam muito pouco. Na verdade, a grande cena da música hoje é estar reduzida ao refrão, né? Precisamente porque o refrão, como linha melódica, é aquilo que difere da música A para a música B. Todo o resto, no seu desenvolvimento, é igual. Muitas vezes, tá? Tô dizendo. Deve existir umas 5 músicas. Se você estuda 5 músicas, 5 sequências harmônicas, você deve ser capaz de tocar quase tudo, né, do pop. A arte pop é kitsch ou é arte de vanguarda? Por quê? Você está falando pop art de 1950, mais ou menos da década de 50, pop art e tal. Pop art tenta, né, na verdade, incorporar o kitsch a um certo discurso refletido sobre a cultura. Tá? Então não é vanguarda, mas também não é exatamente kitsch. É arte sendo feita com kitsch. Como continua existindo, né, tentativas de conciliação. Esse é um dos temas do nosso seminário. Tá? A forte ligação... Essa é boa, tá? A forte ligação de artistas para artistas, poetas para poetas, afastou aqueles que também queriam ter contato com a arte. Existe um processo de fechamento em que esse fechamento destaca esse grupo do restante continente da sociedade e das práticas culturais. Né? Isso é o caso do alexandrismo, mas é também o caso do vanguardismo. Né? Cada vanguarda, no entanto, tinha um programa específico e algumas vanguardas elas eram mais palatáveis. Né? Se você pensar, por exemplo, o surrealismo, ele queria ser arte de vanguarda, ele se propõe como vanguarda, mas ele é altamente venal. Né? Dalí é um artista altamente digerível, né? Justamente em virtude da técnica, não da técnica no nível do conteúdo, mas da técnica material mesmo de produção da ilustração, da pintura. Né? Portanto,
Há vários graus aqui, mas a ideia básica é essa. Sempre que você constitui um circuito específico, você afasta a sociedade daquilo, né? E essa é a hipótese com que o Greenberg começa, né? O texto dizendo: fica cada vez mais difícil para a cultura justificar as suas formas particulares. Espero ter respondido. Relacione cultura de massas com vanguarda e explique como podem estar interligadas. Outra pessoa que me sugeriu uma pergunta para a prova. Vem que eu coloquei essas para esse lado. São da prova, gente. É muito ampla essa pergunta, tá? Por que o kit é totalmente associado à classe baixa e de que forma identificamos os indivíduos que consomem o kit? O kit ele não é identificado à classe baixa. Tá? Inclusive, esse é o ponto de partida, né, do texto do Greenberg. Como a gente tem, numa mesma cultura, Eddie Guest e T.S. Eliot. E mais, ele vai explicar, né, nesse texto, como a elite se afastou da cultura em sentido erudito e como a elite se torna consumidora ou do kit mesmo, prontamente, ou do academismo, né? Portanto, ele não associa de maneira imediata a classe baixa, né? A elite, hoje, já não é elite cultural. A elite, ela consome kit, tá? Vocês estão estudando literatura e eu percebo, a maior parte está no terceiro período. Então, muitos não vão ter noção do que seja a produção cultural atual. Mas esses ricaços aí, os milionários e coisas assim, eles estão nas tintas. Eles estão se marimbando, se lixando, né? Para cultura, para erudição, para educação, né? A gente vive num mundo em que Paulo Coelho é membro da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis disse: Cruz de Souza não entra na Academia Brasileira de Letras porque Cruz de Souza era preto, tá? E nesse mesmo universo, nessa mesma instituição, encabeçada por Machado de Assis, a gente tem Paulo Coelho, que é um pé no saco. Como autor. Como ser humano, eu não sei. Por que o kit é prejudicial para a cultura? Pode-se dizer que a cultura de massas produz para a classe mais baixa, enquanto a erudita para a elite? Essa pergunta, eu acho que ela resume toda a nossa discussão, no fundo, né? Porque foi a pergunta que eu fiz para vocês na aula anterior, tá? Quero que vocês lembrem disso. O kit, ele é prejudicial para a cultura, porque a cultura... Eu vou pegar outra página, a gente pode resumir aqui, né? A cultura, ela tem uma normatividade implícita. É claro que essa normatividade, ela também existe numa forma explícita, tá? Tudo aquilo que está sendo feito deve ser feito como vem sendo feito, faz parte da nossa tradição. Há um discurso, né, ou metadiscurso sobre a cultura que assegura a manutenção e a continuidade da cultura como tradição, tá? Mas ela também tem uma normatividade implícita, né? Na medida em que a gente tem formas que se estabelecem, formas que são legadas, essas formas regulam especificamente o campo de possibilidades a que elas podem ser aplicadas. Como é que eu coloco isso de outro modo? A cultura, ela diz como a gente vive. Hoje, ela reflete, mas também diz como a gente deve viver, o que a gente deve buscar. Mesmo que ela não coloque de maneira explícita, né, isso, todas as representações carregam essa força persuasiva, tá? Portanto, ela tem uma normatividade implícita. A normatividade implícita da cultura é uma relação temporal. Por um lado, existe um passado que é herdado, e por outro, existe um presente que se abre para o futuro. Isso é cultura em sentido tradicional, tá? A cultura é uma relação temporal da herança que a gente tem do passado e que segue num sentido futuro. Os modos de vida
né, que a gente herda e que vai transmitindo e vai melhorando, porque a gente sabe que o mundo muda, né? O paradigma para isso é novamente o trabalho. A gente se envolve com o trabalho, modifica a natureza, a gente é modificado por essa natureza e a gente transmite aos nossos descendentes, né, esse saber deixar-se modificar pelas coisas, tanto quanto o já ter sido modificado. Tá? O paradigma para a cultura como um todo é o trabalho. O trabalho é a forma básica, né, da cultura. É o conceito básico para a cultura. Portanto, a cultura tem uma normatividade, ela é uma relação temporal, a gente herda, mas a gente transmite. E a gente não transmite igual. Por quê? Porque o trabalho modifica a gente. A técnica avança e a gente vai conhecendo cada vez melhor, né, o mundo e sofisticando o nosso modo de interagir com a realidade. Qual é o problema do kit? O kit cancela essa relação temporal. O kit, ele não oferece, segundo essa doutrina, né, possibilidade de trabalho. Vocês devem lembrar que no texto, né, o Greenberg, ele diz que o kit, ele é a experiência por procuração. Né? O que é uma experiência? Eu vou colocar agora aqui do outro lado, né? Kit é experiência por procuração. Né? Por quê? Porque não sou eu que estou realizando. Ora, se não sou eu que estou realizando, como é que eu vou me permitir ser modificado pelo trabalho que eu estou exercendo? Né? Eu mandei outra pessoa fazer. A terra nunca bateu em mim para eu saber o que é um punhado de terra nas minhas unhas, né? Eu nunca peguei no enxada para ter calo. Portanto, eu não sou modificado pelo trabalho, né? A experiência subjetiva do kit, ela não existe, porque é por procuração. Porque os sentimentos, porque os valores, eles já me são dados, né? A gente fala para digestão. Já está tudo pronto. Eles só me são dados ali no último momento, eu simplesmente engulo aquilo, tá? Já vem tudo digerido, né? Pré-digerido. A gente diz pronto a consumir, tá? O modelo da indústria é isso, o negócio está pronto para ser usado, não exige esforço de mim, não exige trabalho, eu não me torno outro, né? Se eu não faço experiência do mundo por mim próprio, eu não me torno um outro. Isso acontece também, por exemplo, né, quando a gente acusa alguém de ser acadêmico. Quando a gente acusa alguém de ser acadêmico, o que a gente está dizendo é: você não tem experiência de vida, você leu as coisas nos livros e você nunca se deixou transformar pela vida. Isso é mais ou menos verdadeiro, mais ou menos falso, né? Porque a gente aprende muita coisa precisamente porque a arte permite que... A arte, eu digo, a arte e todas essas manifestações culturais fortes, né, permitem que a gente se deixe transformar, né, pela cultura, tá? A cultura, como algo que a gente herda, permite essas transformações. O trabalho, ele subjetiviza, tá? O trabalho subjetiviza o ser humano. Já o kit, ele impede esse processo de subjetivação, certo? E nessa medida, ele é prejudicial porque ele impede precisamente a transformação que a cultura prevê, ok? Portanto, kit como arte de entretenimento, muitos de vocês colocaram isso, a cultura de massas é aquela que é produzida para o consumo e que não acrescenta nada. O kit seria precisamente isso, um objeto que está ali para ser consumido e que não acrescenta a minha experiência de vida, tá? Eu não me torno um outro. A segunda pergunta eu acho que a gente já respondeu aqui, né? Pode-se dizer que a cultura de massas produz para a classe mais baixa? Não. A sociedade de massa é aquela em que a diferença de classes ela se tornou puramente uma questão quantitativa. Não existe um reflexo, uma associação entre elite e produção cultural hoje, tá?
Os caras aí, podres de ricos, eles podem visitar museus, mas eles não têm formação. Eles têm fotos em museu, mas eles não têm já, a rigor, por regra, né, a formação que o tipo de experiência cultural aqui implicaria. É claro que isso é uma questão estatística, seria preciso fazer todo um levantamento, mas, assim, a rigor não existe essa diferença, tá? Todo mundo consome cultura de massas. Vocês estão na universidade, vocês estão lendo Machado de Assis, Saramago, Shakespeare, Eliot, Gottfried Benn, Baudelaire. Vocês estão lendo tudo isso, mas, novamente, o que vocês escutam de música é de massa. Quantos pararam, quantos foram, quantos tiveram interesse por visitar, né, prédios históricos e avaliar, pensar, ler sobre a arquitetura, né, desses prédios históricos? Quantos pararam para apreciar, sei lá, determinadas obras de arte plástica? Vocês percebem? Não existe essa divisão que vocês estão fazendo entre os grupos com base no poder aquisitivo, nem com base na educação a rigor, porque vocês são futuros letrados, né? Vocês são os eruditos de amanhã. E, no entanto, todo mundo participa da cultura de massas. O nosso curso, né, ele quer refletir precisamente sobre essas condições. Como a gente hoje, lidando com uma cultura, né, que é nosso dever, a gente herda, e vocês são o polo de transmissão, vocês continuam, né, levando essa cultura para o futuro. Como a gente lida com esse processo, considerando, né, o diálogo necessário com a arte, com a cultura de massas de hoje. Tá? Mas é isso, gente. Eu fiz um vídeo rápido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana.